Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa 7ª aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia, o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Então, aqui continuando, falando sobre esses assuntos, e assuntos tão polêmicos, agora a gente vai falar um pouco, eu quero que os irmãos abram na página 760, que a gente vai ler algumas linhas aqui do Gruden, que foram muito boas, sobre essa questão dos apóstolos. Deixa eu só fazer uma citação aqui bem breve. Irmãos, o reverendo pastor Augusto Nicodemos tem um estudo muito bom sobre essa questão dos apóstolos, tá? Eu sugiro vocês assistirem, verem, lerem, porque, irmãos, infelizmente, se enveredou por um caminho muito perigoso. Como dizíamos no intervalo, o bispo, ele foi sendo um título usado na igreja primitiva, que depois da institucionalização ele se tornou ali, eu diria, um título até muito mais estimado. E, na Idade Média, essa centralidade acabou sendo vista como algo, eu diria, para o grupo romano, algo normal, mas para nós é algo que foge das linhas do Novo Testamento. Então, o título bispo hoje também, ele se aculturou que ele é o chefe dos pastores. Mas na igreja primitiva não havia distinção, como no módulo anterior a gente viu, né? A palavra pastor, a palavra bispo e a palavra presbítero era a mesma coisa, era quem cuidava do rebanho. O bispo e pastor era a mesma coisa. Paulo fala quem deseja o episcopado, ou seja, quem deseja o pastorado. Eram sinônimos. E o presbítero também. Só que a palavra presbítero, a transliteração dela é ancião, ou seja, é aquele que tem muita experiência, é aquele que é uma voz autoritativa, é o patriarca da turma. Então, a palavra presbítero era usada nos dias bíblicos como um pastor já velhinho, ou seja, um ancião. E como os judeus de uma cultura que sempre valorizou cada fase da vida da pessoa e valorizava muito os seus anciãos, como patriarcas ou matriarcas, então um pastor ancião ele era muito bem valorizado, muito bem estimado e principalmente ouvido. Vamos ouvir o que diz o nosso ancião. Então, a palavra presbítero é isso, pode ver que Pedro vai se autodenominar. Eu sei que depois, ao longo dos séculos, como eu disse, se aculturou que bispo é o chefe dos pastores, a ser bispo, ou seja, ele é o primeiro de todos os bispos, é o chefe dos bispos, ou seja, então percebam que agora a hierarquização foi dando uma nova roupagem aos títulos. E, inclusive, na igreja Assembleia de Deus e Pentecostais, vocês podem ver que lá eles têm o pastor, aí depois eles têm o auxiliar do pastor, que é o presbítero, aí depois vem o evangelista, e depois vem quem? O diácono, e depois vem o obreiro. Dentro da estrutura da Assembleia de Deus tem essa hierarquia. Você primeiro passa como diácono, depois você vira evangelista, depois você vira presbítero, depois você se torna... Não, primeiro você vira evangelista, isso. Depois presbítero e, por último, pastor. Agora eu pergunto, há uma hierarquização na Bíblia? Ou a Bíblia trabalha com dons distintos? Então, percebam, eu respeito essa hierarquia, mas na minha leitura, Deus dá alguns dons como pastores, outros dons como evangelistas e outros dons como diáconos. E o presbítero, ele era na Bíblia auxiliar do pastor? Não, porque Pedro era o presbítero. E dos apóstolos, Pedro era o principal, ou um dos 3 principais. Percebam outra coisa curiosa. No colegiado apostólico, nós temos 3 que são quem? Pedro, Tiago e João, que são ali os mais estimados, sendo que Pedro era o mais, vamos dizer assim, mais estimado dentre todos, mas todos tinham voz autoritativa. Pedro não era o manda-chuva ou o Papa infalível, não.
Essa ideia da infalibilidade papal nasce na Idade Média. Isso é uma heresia. Pedro não era infalível ao ponto que o próprio Paulo repreende Pedro e Pedro fica quietinho. Então, assim, eu estou fazendo esses comentários para ajudar vocês. Inclusive, mais um detalhe, meus irmãos. O nosso querido pastor reverendo Augusto Nicodemos, ele foi para os Estados Unidos, para essa região da Flórida, para ajudar as igrejas ali, porque lá na Flórida tem muitos brasileiros, tem muita igreja, mas são igrejas que são mais voltadas ao neopentecostalismo ou às avivadas, e de um cristianismo muito mais liberal. E ele foi para aquela região para tentar trazer ali uma doutrina mais sólida para aquele povo, porque, querendo ou não, é o povo de Deus que está se enveredando por caminhos perigosos. E eu acho que deve estar fazendo um excelente trabalho. Saiu da igreja brasileira e foi para a igreja americana. Percebam, irmãos? Então, assim, esse assunto é assim, um assunto muito importante, a gente precisa considerá-lo muito bem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui rapidamente, né? Vamos para o livro-texto, meus irmãos, porque agora a gente vai ver aqui, ó, como que se faz a escolha dos oficiais da igreja, né? Aqui, só um comentário, né? A gente já vai chegar lá nos oficiais, mas a gente vai trabalhar um pouco ainda nos apóstolos, tá bom? Então, abram no livro-texto de vocês, na página 760, ou seja, ali no item 1, quando fala sobre apóstolo. Eu estou publicando aqui apenas um PDF para facilitar um pouco aos irmãos, mas nós temos o livro-texto para a gente poder estar acompanhando. Diga, Beatriz, qual é a sua dúvida? Pastor Rai, uma pergunta nesse ponto, né? Eu já vi também algumas pessoas falar que, no caso, a palavra pastor seria incorreta porque o pastor é Cristo. Mas lá no Novo Testamento também usa essa palavra. E ainda falando nesse ponto de ancião, teria uma idade certa para uma pessoa ser ancião? Porque geralmente quando eu vejo, né, ancião fulano para apresentar, ou tem que ter uma idade, sei lá, 40 mais, tem que estar casado, não sei o quê, eu coloco uns, tipo, uns critériozinhos assim, sabe? Sim, sim. Na realidade, Beatriz, o que acontece é assim, vamos lá, vamos para o texto. O Júnior fez menção na aula anterior, né? É bom que está tudo gravado, né? Isso é muito legal porque enriquece a nossa discussão, né? Mas olha só que legal. Vamos lá para o texto bíblico. Tem uma só inscrição, como eu disse, como o Júnior bem mencionou, que está em Efésios 4, né? Efésios 4, versículo de número 9. Olha lá, vamos lá, Efésios 4, deixa eu compartilhar aqui para vocês, Efésios 4, 9. Então, olha só que legal. Vamos ler o texto. Aqui, ó. E deu... Opa, não, 4, 11. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Então, pastores aparece aqui. Mas quando a gente pega a palavra bispos, vocês vão ver que a palavra bispos aí já é diferente. Aí aparece já a palavra bispos, e geralmente são bispos, não é bispo. Aparece lá em Atos 20, 28, Filipenses 1, 1, e também quando Paulo vai falar sobre a separação daquele que tem o chamado pastoral, ele chama de bispo, porque é necessário, portanto, que o bispo, lá em 1 Timóteo 3,2, Tito 1,17, porque é indispensável que o bispo, e aí o próprio Pedro, lá em 1 Pedro 2,25, vai falar, dando uma ideia de que Jesus, né, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas, dando aqui uma ideia para Jesus como bispo das nossas almas. Podem ver que Jesus, ele mesmo não se autodenomina o bom pastor? Não é? Pois é, então, o bispo e pastor é a mesma coisa, né? Pode ver que aqui Pedro chama Jesus de bispo. Pedro chama Jesus de bispo. Mas Jesus falava, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E quando o termo bíblico é apresentado nas igrejas, na igreja dá essa ideia de pluralidade, já de divisão mesmo de poder. Pode ver que no romanismo,
a ideia do quê? Da centralidade, da supremacia, né? Mas na ideia bíblica, não. Agora, voltando à sua pergunta. Ancião, Beatriz, a Bíblia vai dar uma ideia no Velho Testamento sobre as idades em que um sacerdote deveria servir, durante quanto tempo. Então, a gente faz uma leitura baseado aproximadamente naquilo que era o Velho Testamento. Pode ver que os sacerdotes, eles serviam durante um tempo, e depois? Depois eles tiravam o time de campo e outros sacerdotes assumiam. Lembrando que os sacerdotes eram os descendentes diretos de Arão, mas não serviam apenas eles, eram sacerdotes e levitas. Quem eram os pastores de Israel no Velho Testamento? Eram sacerdotes e levitas, mas dentro dos sacerdotes só poderiam ser quem? Os descendentes diretos da linhagem de Arão, que Deus separou. E aí, pastor, então tinha um pouco sacerdote? Claro que não, tinham muitos sacerdotes. Então, Deus já criou esse remanejamento para que um sacerdote não ficasse ali para sempre, sabe, no seu ofício. E haviam escolhas, haviam sorteios, haviam revezamentos. Então, essa linha, vamos entender assim, Beatriz, que a linha pastoral, ela vai seguir um pouco daquele exemplo do que era feito pelos pastores de Israel. Quem eram os pastores de Israel? Os sacerdotes e os levitas. Ora, era possível que um levita, olha só que interessante, um levita tivesse uma atuação pastoral muito relevante? Sim. Muitos levitas, eles eram os auxiliares dos pastores, mas eles também trabalhavam nesse contexto de conduzir o povo. E era possível, sim, que alguns levitas tivessem um protagonismo tamanho, tanto quanto os sacerdotes. Por quê? Porque era a família que cuidava do povo de Deus. Era a família pastores de Israel. Agora, voltando. Então, Beatriz, o que a gente entende, né? Cada igreja vai ter uma linha de sucessória, vai ter uma ideia, vai ter, assim, uma demanda. E, assim, a gente respeita, né? Mas hoje, no nosso contexto mais contemporâneo, né? A gente segue esse padrão, né? O pastor, quando ele já está bem velhinho, né? Seria o ancião, né? Tem pastores que com 60 anos estão em plena forma, né? Entendeu? Então, assim, é até meio curioso, né? Eu lembro de um amigo meu que falava assim, poxa vida, né? Quando eu tiver com 60 anos lá no metrô e alguém levantar para eu sentar, eu vou ficar com vergonha, dava risada, né? E hoje, esse meu amigo já deve estar chegando perto dos 60 como eu, entendeu? Então, assim, perceba, eu acho que uma criança me vê como um ancião normal, mas já um jovem, um adulto me vê como um ancião, eu acho que eu tenho mais experiência pela frente para aprender, né? O meu diferencial talvez seja porque eu comecei pastoreando muito cedo, né? Eu fui ordenado ao pastorado com 24 anos. Então, naturalmente, ou melhor, com 25 anos. Então, naturalmente, eu tenho muitos anos de pastorado, mas assim, eu me sinto ainda um pastor novo, né? Se alguém me chamar de ancião, eu vou falar assim, olha, está começando a ficar branca agora, né? O pelo já caiu faz tempo. Mas você entende? Então, existe uma linha de sucessão aproximada, baseada no Velho Testamento, entendeu? Mas tem pastores que têm 70 anos e estão em pleno vigor, abrindo igrejas, abrindo trabalhos, né? Então, assim, é um pouco relativo hoje em dia, entendeu? Tá bom? Respondi tudo? Ou Sim, tinha mais outra pergunta? não Não. respondeu. E voltando, né? O termo pastor. Irmãos, para ter uma doutrina bíblica, eu preciso de um texto, tem uma passagem. E o termo pastor é mas bispos e presbítero está cheio, entendeu? Então, nós temos muitos textos que recomendam o pastorado. O problema não é o título e nem o ofício. O problema é a pessoa que faz desse título e desse ofício uma atitude de domínio, né? De vaidade, como a gente falava há pouco, hoje em dia, e até no intervalo, chamando pastores de bispos. Eu não aconselho, eu não aconselho. Eu prefiro preservar essa boa tradição protestante, que é chamar de apenas pastores.
é melhor, porque todos aqueles que se enveredaram por um caminho de bispo, de apóstolo, causaram mais um desserviço do que um serviço, entendeu? Então, eu prefiro, tá bom? Joia? Então, vamos lá para o texto bíblico aqui, o texto bíblico não, vamos para o livro do Gruden, irmãos, agora, né? Vamos ler aqui, no livro texto, Apóstolos. Leia para mim, irmã Elisângela, na minha página 760, na sua eu não sei qual é, onde está Apóstolos, logo depois de os oficiais da igreja, e vem os apóstolos. A minha página é 1218. Joia, leia para mim esse texto, que eu acho que é um texto muito bom. Anteriormente, neste livro, vimos que os apóstolos do Novo Testamento tinham um tipo singular de autoridade na Igreja Antiga. Autoridade para falar e escrever palavras que eram palavras de Deus, em sentido absoluto. Não acreditar nelas ou desobedecer a elas significava não acreditar em Deus ou desobedecer-lhe. Os apóstolos, portanto, tinham autoridade para escrever palavras que se tornaram palavras das Escrituras. Este fato por si só, deveria sugerir que havia algo singular no ofício de apóstolo, e que não deveríamos contar que ele continuasse hoje, porque atualmente ninguém pode acrescentar palavras à Bíblia e contar que sejam consideradas palavras do próprio Deus ou parte das Escrituras. Aleluia! Palavras lindas do Gruden. Lindas, lindas, que eu gostaria que vocês guardassem. É, eu falei, né? Eu falei lá atrás que eu tinha lido o Gruden. Isso, lindíssimas. E eu quis dar destaque mesmo. Por quê, irmãos? Não ouvir os apóstolos era não ouvir Deus. Agora, entendem o porquê o romanismo precisou do arcebispo e depois da figura do papa. Qual é a diferença de padre para papa? Papa é pai. Padre é pai. E papa seria como se fosse o papai. Ou seja, de todos os pais, o principal pai. Agora, percebam, o romanismo, na figura papal, se desfigurou isso daqui. Por isso que eles reconstroem com a tradição. E nós, protestantes, que validamos o apostolado vesgo, como tem sido feito hoje, tem feito a mesma coisa, porque os nossos apóstolos, abre aspas, apóstolos falsos, fecha aspas, eles estão criando o quê? Um novo movimento em nome de Deus, tendo uma voz autoritativa igual à Bíblia. Então, fazendo as heresias, escrevendo as coisas, fazendo os absurdos, mas eles se sentem pessoas numa redoma intransponível. O que eles falam é Deus falando, e a gente está vendo de serviço. Por isso que eu já vou até dizer, eu não vou ignorar aqui, meus irmãos, o dom apostólico, mas eu acho que se ele existir, ele vai ter que ter esses critérios que a gente vai ver agora. Na minha opinião, tem mais. Na minha opinião, o dom apostólico, ele pode até existir, na minha opinião, mas aqueles pelos quais, na história da igreja, receberam algo como ou parecido, eles não se vangloriaram como os apóstolos também não faziam. Por isso, eu não vou descartar essa questão. Eu sei que há uma frase que diz, muitos pastores, inclusive, se não me falha a memória, salvo engano, o Nicodemos, que diz que apóstolo bom é o apóstolo morto. Eu entendo essa frase e eu até digo que entendo mesmo, porque o desserviço que os apóstolos têm feito é assim, mas por que eu estou falando isso, irmãos? Eu queria até dar essa justificativa. Na minha opinião, por exemplo, vamos supor que na história do cristianismo, se Calvino fosse considerado um apóstolo, eu não veria um problema. Se, por exemplo, John Wesley fosse considerado um apóstolo, eu não veria problema. Se Billy Graham fosse considerado um apóstolo, eu não vejo problema. Spurgeon. Por outro lado, percebam, mesmo com todo o sucesso que eles tiveram, eles jamais se vangloriaram ou se autodenominaram. Eles se satisfizeram com o quê? Com o título pastor. Por isso que, para mim, esses homens recebem, na minha opinião, um valor sobre-humano. No sentido assim, são referências para a igreja de todos os séculos.
E por que eu disse que eu não vou desconsiderar? Porque o dom é de Deus, Deus pode fazer como ele quer. Agora, esse dom, se realmente ele existiu na história da igreja, e eu estou colocando aqui, irmãos, possibilidades de sim ou não, né, na minha opinião, tá? Me entenda, o irmão pode acreditar como você preferir, porque Deus pode fazer algo realmente notável, e Deus pode dar dons maravilhosos. E por que o apóstolo ele é uma pessoa diferente das demais? Porque no dom apostólico ele consegue ser um excelente profeta, ele consegue ser um excelente evangelista, ele consegue ser um excelente pastor e um excelente mestre. Pode ver, todos os apóstolos foram isso. Irmãos, eu estou aqui há quase 30 anos tentando ser um pastor. E pela misericórdia de Deus, olha, se eu chegar até o final da minha vida aprovado, eu vou soltar rojão lá no céu, entendeu? Ou seja, irmão, ser um desses daqui já é um trabalhão violento. Querer ser todos esses aqui, hoje em dia, é mais um título de vaidade, entendeu? É mais um título de status. Por isso que eu disse que se um Billy Graham, vamos supor que Billy Graham realmente fosse, ele nunca se envaideceu. Mas a obra de Billy Graham, a gente vê em Billy Graham isso. A gente vê que ele era um profeta, um excelente evangelista, um pastor e um mestre. Se destacava em Billy Graham mais o quê? Mais o lado do evangelismo. Vamos pegar aqui o Russell Shedd, meus irmãos. Russell Shedd, ele tinha essas 4 características? Tinha. Ele era um profeta? Era, falava em nome de Deus. Russell Shedd ganhou vidas para Jesus, ganhou milhares de vidas. Russell Shedd era um pastor, um excelente pastor. E o mestre? Pelo amor de Deus. Russell Shedd, o que destacou em Russell Shedd? Um mestre por excelência. Agora, ele era vaidoso? Russell Shedd não poderia se tornar um apóstolo entre os batistas? Ele preferiu seguir essa boa linha. Por quê? Porque ele não se envaidecia. Notem que todos esses homens de Deus, eles são humildes. Calvino, meus irmãos, Calvino é excelente profeta, excelente evangelista, um pastor genial e um mestre genial. Em Calvino a gente vê esses dois lados. Estão entendendo? Mas nenhum deles se enveredou, nenhum deles quis fazer de um hábito do romanismo um hábito para si. Eles não tinham essa vaidade de ser o líder supremo. Estão entendendo? Então, por essa razão, eu deixo até aberto, mas eu noto que as qualificações são essas daqui. Por isso que, e aí, pastor, é difícil ter um apóstolo? Para mim é muito difícil, praticamente impossível. Eu não vou dizer que é impossível, que para Deus e para o dom de Deus tudo é possível. Para o Espírito Santo tudo é possível. Mas, na minha opinião, o dom apostólico foi algo exclusivo, agora fechando, para o Novo Testamento, para aquele momento. O dom apostólico foi ali. Ali foi o estupim. E quantos receberam o dom apostólico? Os 12, Paulo como 13º. E os demais, a gente vai ver aqui, os demais possivelmente eram apóstolos também, como Silas, como Timóteo, porque eles escrevem junto com Paulo e Tiago, e Judas, irmão de Jesus. Ou seja, eles são vozes autoritativas. E Lucas, em certa medida, mesmo sendo, não era, ele era um discípulo, mas vamos dizer assim, mas podem ver que eles fazem a função de um apóstolo. Entendeu? O Timóteo, ele é apontado com as características, mas não é, porque um dos conceitos é aquele que esteve com Jesus. Sim. Então, Timóteo, ele aprendeu da sua mãe, como Paulo fala, nas pequenas letras, ele aprendeu, mas ele não... Ele aprendeu, Exato, ele não esteve com Jesus. Exato. Então, na minha concepção, como você falou, hoje, eu penso que o dom apostólico foi para aqueles dias. Eu acho que essa opinião ela é muito mais saudável. E eu deixo... Júnior, por que eu deixo aberto? Porque é um dom. E Deus dá como Ele quer. Então, assim, Deus pode hoje... Olha que loucura. Existem certas coisas que ficou para o Velho Testamento, mas Deus pode fazer certas coisas que fez no Velho Testamento hoje. Então, assim, a gente entende que está fechado a revelação. Que essa voz autoritativa que o apóstolo tem hoje, que eles precisam, né, ser esse líder aqui, isso é uma coisa de vaidade, para eles se igualarem à Bíblia. Por isso que eu acho que se desfigurou. Mas como é um dom e Deus pode fazer coisas extraordinárias, então eu não duvido, mas eu deixo isso sobre a dúvida
E, na minha opinião, um pastor, ou o próprio pastor Enéas Tonini, irmãos, quando ele começou a fazer a obra, né, de avivamento entre as igrejas históricas, ele foi chamado por muitos de apóstolo. E aí ele falou assim, irmãos, por enquanto Deus não falou que eu era apóstolo, então me chamem só de pastor. O Enéas Tonini já pôs uma pedra, enquanto ainda nem tinha muita frescura de apóstolos. E graças a Deus ele fez isso, porque senão hoje a Igreja Batista Nacional, ela se tornaria o quê? Se os avivados hoje já têm sofrido muito, sofreram por causa de G12, estão sofrendo por causa de movimentos midiáticos, imagina se tivéssemos o Enéas Tonini como um apóstolo. Eu não sei o que seríamos hoje, entendeu? Eu acho que essas preservações são sábias. Sim, porque Tá hoje é mais por vaidade mesmo. Exato. Mais por título. É. Você vê lá a pessoa falar apóstolo, já é bizarro. E apóstola, sol. Piorou. E aí, Eu não tenho nem o que falar. acabou. Agora, vamos ler mais um texto aqui, meus irmãos. Olha só, Elisângela, no item A, as qualificações de um apóstolo. Vamos ver aqui. Na minha opinião, irmãos, essas são as qualificações principais de um apóstolo, tá bom? Eu gosto bastante disso. Os requisitos... Pode? Isso, pode falar. Os requisitos de um apóstolo. Os 2 requisitos para ser um apóstolo eram: 1, ter visto Jesus após a ressurreição, ou seja, ser testemunha ocular da ressurreição. E 2, ter sido especificamente comissionado por Cristo como seu apóstolo. Joia. Aqui fechamos tudo. Pastor, na história da igreja, Jesus já se manifestou para algumas pessoas? Segundo alguns relatos, sim. Isso significa que esses irmãos serão apóstolos? Não necessariamente. O mestre comissionou? Entendeu? Jesus se revelar é uma coisa. O mestre o separou? Então, percebam, isso é uma coisa importantíssima, porque os nossos apóstolos contemporâneos, eles se baseiam porque Deus os usa como instrumentos de milagre. E aí eles falam, Deus está me usando como alguém que, por meio da minha vida, eu sou um canal nas mãos de Deus, realizando sinais. Então, logo, eu sou um apóstolo. Eu não penso assim, meus irmãos. Deus pode usar qualquer um para muitas coisas, entendeu? Tá? Então, eu estou dizendo isso assim, de forma bem aberta, para mostrar que eu não tenho nenhum problema. Como eu disse, eu deixo aberto, eu não duvido que Deus pode separar alguém. Por exemplo, meus irmãos, um dia sobre a terra se levantarão 2 grandes testemunhas. Eu acredito nisso. Serão separados por Deus. E mais 144 mil homens, judeus, 12 mil de cada tribo. Pastor, qual é a sua leitura? Para mim, a leitura ali é literal. Ali é finais de tempos, serão os 2 líderes que Deus levantará juntamente com esses 144 mil eleitos para um grande e último avivamento na terra. E aí, pastor, como vai ser? Não sei, não me pergunte. O texto bíblico dá dicas. São judeus, virgens, e que o Espírito Santo vai separar, que Deus vai separar, e Deus vai confirmar a obra deles nesse período, que é o período da tribulação e da grande tribulação. Como vai acontecer tudo isso? Não sei. A gente vai estudar bastante isso daqui. Então, assim, mas esses critérios são fortes, e a questão de Deus usar alguém, por exemplo, em milagres, meus irmãos, não é algo sustentável. Milagres acontecem o tempo todo. Deus faz milagres o tempo todo. A igreja ora e Deus responde. Então, Deus pode usar quem Ele quiser. Então, assim, tá bom, meus irmãos? Para a gente pontuar aqui, para a gente prosseguir, porque hoje eu não queria gastar muito tempo sobre isso, tá bom? E agora, aqui na parte de... aqui na parte B do livro-texto, nosso irmão Gruden, ele vai falar quem eram os apóstolos, né? Então, você vendo aqui o texto dele, ele vai dar citações, como a gente acabou de mencionar, que, por exemplo, Barnabé e Paulo, entendeu? Pode ser que, historicamente, lá atrás, a igreja os considerava como apóstolos. Ou seja, então, segundo o nosso irmão Gruden, ele está aqui articulando que pode ser que daqueles dias a igreja considerava 14
como os apóstolos. Mas percebam, irmãos, os próprios apóstolos, eles eram um exemplo de humildade. Paulo também foi um exemplo de humildade. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, repleto de humildade. Ninguém ficava ali dando bravatas, né? E aqui no texto do Gruden, ele vai até na página 762 falar aqui, leia para nós, Beatriz, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Olha lá, por fim, o fato de Paulo escrever uma carta no Novo Testamento. Fechou? Nas qualificações? 762, página. Ah, tá, peraí. 762. Isso. Ah, tá. Por fim, o fato de Paulo escrever uma carta no Novo Testamento, que traz o seu nome, também está inteiramente de acordo com a autoridade que ele tinha para escrever palavras que eram palavras de Deus. Continua? Isso. Todas essas considerações combinam-se para mostrar que Tiago, o irmão do Senhor, também foi comissionado por Cristo como apóstolo. Teremos, então, 15 apóstolos de Jesus, os 12, mais Barnabé, Paulo e Tiago. Então, aqui ele está conjecturando, tá, meus irmãos? O texto bíblico não vai dar essa máxima. Eusébio de Cesareia, o grande escritor, é considerado o pai da história eclesiástica, né? Ele vai relatar na sua obra que, e também Daniel Hopes, na sua obra de história eclesiástica, vai citar ali que Tiago, irmão do Senhor, ele foi colocado como um dos principais pastores de Jerusalém, ao longo do cristianismo, logo ali naquele início, até a destruição do templo. E os relatos históricos vão dizer que ele tinha joelhos como de camelo, porque ele orava muito. Então, assim, percebam que ele era uma voz de autoridade dentro da igreja primitiva. Possivelmente, talvez durante aqueles períodos, ele pudesse ter sido considerado. O texto bíblico não dá essa margem, dizendo Tiago é apóstolo. O que Deus vai falar claramente sobre o apostolado são dos 13. Eles sim são apóstolos. Mas eu estou agora conjecturando com vocês como pode ter sido visto na igreja primitiva Barnabé, Silas ou Silvano, né? Como a gente viu Tiago, como a gente está vendo alguns nomes. E aqui na página 763, Beatriz, leia para nós também, olha só. Aqui, ó. Quando ele vai falar de Timóteo, né? Na penúltima linha, isto nos deixa um grupo limitado. Achou? Uhum. Isso nos deixa um grupo limitado, mas de número incerto, cujos membros detinham o ofício de apóstolos de Jesus Cristo. Parece ter havido pelo menos 15, talvez 16, ou até outros que não foram registrados no Novo Testamento. Exatamente. Então, assim, isso fica aqui aberto só para que vocês tenham conhecimento do fato, para que a gente possa compreender perfeitamente, tá bom? Leia a próxima linha, o próximo parágrafo, Beatriz, por gentileza. Todavia, parece bastante certo que não houve nenhum apóstolo designado depois de Paulo. Quando alista as manifestações do Cristo ressurreto, ele enfatiza a forma incomum com que Cristo lhe apareceu e liga isso à afirmação de que essa foi a última aparição e que ele mesmo é de fato o menor dos apóstolos, indigno de ser assim chamado. Joia. E agora, leia aqui, pode pular, né, esse texto e vai o resumo. Leia o resumo para nós, essa primeira linha. A palavra apóstolo pode ser usada em um sentido amplo ou restrito. Em sentido amplo, ela significa mensageiro ou missionário pioneiro. Mas, em sentido restrito, é o mais comum no Novo Testamento. Refere-se a um ofício específico, apóstolo de Jesus Cristo. Esses apóstolos tinham autoridade única para fundar e liderar a igreja primitiva, e podiam falar e escrever a palavra de Deus. Muitas de suas palavras escritas tornaram-se as escrituras do Novo Testamento. Maravilhoso, tá bom? E agora, pula esse parágrafo e leia o último. Embora alguns hoje, eu gostei demais aqui desse parágrafo, só para a gente finalizar esse assunto.
Embora alguns hoje usem a palavra apóstolo para referir-se a fundadores de igrejas e evangelistas, isso não parece apropriado e proveitoso, porque simplesmente confunde quem lê o Novo Testamento e vê a grande autoridade ali atribuída ao ofício de apóstolo. É digno de nota que nenhum dos grandes nomes na história da Igreja, Atanásio, Agostinho, Lutero, Calvino, Wesley e Whitefield, assumiu o título de apóstolo ou permitiu que o chamassem apóstolo. Se alguns nos tempos modernos querem atribuir a si o título apóstolo, logo levantam a suspeita de que são motivados por um orgulho impróprio e por desejo de autoexaltação, além de excessiva ambição e desejo de ter na igreja mais autoridade do que qualquer outra pessoa deve corretamente ter. Aleluia! Lapidar as palavras do nosso irmão Gruden, e eu concordo em gênero, número e grau. Então, talvez você diga, mas professor, pastor, o senhor disse que o dom pode existir. Sim, meus irmãos, o dom é do Espírito. Mas eu endosso as palavras do Gruden aqui. Na minha opinião, se por acaso alguém na história do cristianismo, e eu achei fantástico que ele põe aqui Agostinho, eu poderia colocar aqui os pais da Capadócia, né? Gregório de Nissa, Basílio, o outro Gregório, o teólogo, o outro, eu esqueci o nome dele agora, poderia colocar grandes homens de Deus que nunca se envaideceram. Ou seja, na minha opinião, o dom pode existir, eu não vou dar o direito de dúvida, mas agora eu vou fazer a afirmação. Na minha concepção, na história da igreja, e principalmente depois da cristianização por meio do romanismo, isso se perdeu em gênero, número e grau, e no protestantismo também, quando alguém se envereda. Porque Deus pode até dar essa mesma unção, mas esse servo ele não vai se autodenominar. Por quê? Porque ele vai querer apenas servir a igreja de Deus. Porque ele não vai querer ser uma voz autoritativa à Bíblia, ele vai querer conduzir a igreja de Deus, servindo ao povo de Deus e às próximas gerações, como lhe foi ensinado nas Santas Escrituras. Tá bom? Fechamos? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim. Show. Vai, então fala. Pastor, nesse sentido, falando sobre os dons, né? Nessa que a gente viu que tem o cessacionista e o continuista. Não ficaria estranho a gente crer que alguns dons permanecem e outros não? Tipo assim, qual critério a gente ia utilizar para falar esse aqui permanece e esse aqui não? Por isso que eu abri a possibilidade, filho. Eu não sou um continuista? Eu sou. E não está em Efésios lá dizendo que Deus deu dons? Deu. Sim. Que leitura eu vou fazer de Efésios? A minha leitura mais honesta. Não, que Deus dá. Acabou. Deus pode fazer. Ele pode fazer. O problema não é Deus fazer. A igreja é maravilhosa, é autoritativa, é esplêndida. O problema somos nós que gerimos essa igreja, que cuidamos dessa igreja e que se perdemos muitas vezes com o dom que ele nos deu. Então, eu não tenho dúvida que o dom pode existir. Por isso que eu disse, dou direito de dúvida. Eu sou um continuista. Para mim, se eu fosse um cessacionista, né? Eu falaria, não existe mesmo, mas eu não creio nisso. Eu acredito que Deus pode levantar profetas. Ah, pastor, o profeta é igual a... não, o profeta vai ser um instrumento aqui para te guiar, para guiar, quem sabe, a cidade, para, quem sabe, fazer algumas coisas, mas jamais uma voz. E se Deus levantar alguém com dom de profeta, vai ser para servir a profecia, não é para ele, né, unir a profecia dele às profecias sagradas. Jamais. Aliás, se fizer isso, já virou um falso profeta. Então, assim, por isso que eu digo, o critério é, segue a linha. Se a irmã é, por exemplo, continuista, joia. Eu sou um continuista extremamente criterioso e equilibrado. Eu não duvido que Deus possa fazer, mas o que eu duvido são dos homens, da vaidade, do poder, da força desse mundo secularizado. Aí isso eu duvido, dessas coisas eu duvido. Daquilo que a gente faz, eu duvido de mim, eu não duvido da palavra, entendeu, Beatriz? Então é nesse sentido, eu dou o direito de dúvida, mas ao mesmo tempo eu me conservo na piedade. Por isso que eu fiz questão aqui de citar, vamos lá, Agostinho, irmãos, Agostinho podia se considerar um apóstolo, Agostinho foi um monstro nos dias dele. Ele era valorizado, aonde ele ia, ele era estimado, e ele não era vaidoso. Quem foi Agostinho? Um pastor, só um pastor.
que deixou um legado brilhante para a igreja. Fizeram de Agostinho um santo. Mas Agostinho era um cristão, como nós. E, aliás, a gente está longe de ser como Agostinho, mas digo assim, é mais um cristão que se converteu. Entendeu, Beatriz? Então, eu não ponho tudo, Beatriz, como, sabe aquela questão? Eu deixo aberto. Eu dou o direito das Escrituras ter a última palavra. Se Efésios diz que ele separou um para apóstolos, né? Se ele separou outro para pastores e mestres, ele separou. Né? Quem é quem dá? É Deus. Entendeu? Então, eu fico tranquilo nisso. Fala, Júnior. Em resposta ao que ela perguntou, eu também sou continuista. 1 Coríntios 13, o que ele fala lá? O que que vai prevalecer entre os dons? O amor. Porque quando chegar aquele que é o definitivo, que é Cristo, o amor continua, mas esses dons não precisam mais. Esses dons que fala lá em Efésios, vai cessar quando vier o que é perfeito, que é Jesus. Exato. Né? Tá bom, meus irmãos? E aí o livro-texto, continuando, né? Então, explicou, Beatriz? Porque, Beatriz, assim, e aí, pastor, o Nicodemos, ele tem a afirmação que apóstolo, bom é apóstolo, tudo bem, eu respeito ele. Pastor, mas o senhor não é contra? Claro que não. O que ele está falando é coerente. Olha o desserviço dessa turma. Irmãos, os pastores midiáticos têm feito mal para a igreja. Os televangelistas, no meio de centenas, fizeram algo notável. Então, assim, perceba, Beatriz, a igreja ela é maravilhosa, mas ela perdeu a sua autoridade dentro dela própria. E quando a gente perde a autoridade dentro dela própria, aquele poder que Deus tinha dado, que abraça esse mundo completo, a gente perde. Por isso que a igreja teve que se remontar como uma empresa. E está errado. Nós não somos uma instituição, somos um organismo. Vamos viver sem prédio, sem mídia, sem nada. Onde tiver um cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro, junto a outro, ali já é uma igreja, em perseguição ou em bonança, entendeu? Pode ver que esses midiáticos, eles não sobrevivem num mundo de provação. Por que Deus, aqui, Beatriz, olha só aí, irmãos, por que Deus na história sacode as roseiras? Por que Deus pega o seu povo em cada período e dá uma sacudida? Para limpar o seu povo, para preservar a sua origem. Deus fez isso com o povo dele lá em Israel, tribo do norte, tribo do sul. Deus fez isso com o seu povo no Novo Testamento. Nem toda perseguição foi só o diabo, foi a permissão de Deus. E na história da igreja a mesma coisa. E nos finais dos tempos a mesma coisa, Beatriz. Porque Deus permite muitas vezes que uma coisa maligna, como é o comunismo, o socialismo, invadisse um país e acabasse com as igrejas. Porque Deus estava permitindo purificar a sua igreja. É assim. A pastor, mas o diabo, Deus tem um plano. A soberania de Deus a gente não entende. Então, ele vai permitir, sim, que a igreja, em algum momento, passe por perseguição. Beatriz, a gente está vivendo dias assim. O que aconteceu com Charlie Kirk lá é um sintoma de um mundo que discursa amor, mas que odeia mais do que tudo. Jamais nós devemos desejar a morte de um comunista, um socialista, um ateu, um satanista. E por que alguém vai matar um cristão? Mas é isso que nos aguarda, é essas coisas que nos espera. E é legal quando a gente conhece a Bíblia e sabe que pode vir uma perseguição amanhã para todos nós, entendeu? E a gente vai prevalecer. Agora, esses midiáticos vão ser os primeiros a se dobrarem o sistema. Esses que são corruptos, que vivem uma igreja de instituição, serão os primeiros a adorarem esse novo Baal. Entendeu, filho? Porque é assim que eles fazem, entendeu? Tá bom? Então, no livro-texto vai falar agora presbíteros, pastores e bispos, a gente já viu. Vai falar também aqui sobre as funções, né? Eu quero que vocês leiam, são muitas coisas, tá, meus irmãos? Não vou agora entrar no mérito, até porque senão a gente não vai prosseguir aqui. Mas, assim, resumindo, né, de uma forma bem clara, os presbíteros têm que seguir, e os pastores e os bispos, aquelas recomendações de uma vida ilibada, casado só com uma única mulher, não uma única mulher por vezes, como, né, alguém já disse, né? Pastor,
casado com uma única mulher por vez, né? Ou seja, não, isso daí é uma heresia, isso é uma tolice, isso é um mundanismo dentro da igreja, né? Tendo criado filhos respeitosos, né? Filhos, irmãos, nós precisamos dar o exemplo. Agora, é claro, irmãos, e quando um pastor tem filhos que escolhem caminhos que não são errados, que são errados, se vocês forem ver a biografia de Moody, o grande evangelista, um dos filhos de Moody tinha literalmente virado as costas para o evangelho. E Moody sofreu com isso. Enquanto Moody estava ganhando o mundo, o filho de Moody tinha ido para as universidades e virado as costas. Até um dia que eles estavam numa viagem, e por acaso o filho dele também estava nessa viagem, e o barco quase afundou, por causa de uma tempestade ou de alguma coisa que eu não me lembro agora. E ali, depois dessa tempestade, o filho de Moody voltou para os braços do Pai Celestial. Ou seja, acontecem, né, que filhos muitas vezes escolhem caminhos errados. Agora, o problema é quando os pais dão um mau testemunho para esses filhos irem para o caminho errado. Aí é uma questão, né, que a gente não precisa nem questionar. O próprio Billy Graham, enquanto ele viajava ganhando milhares no mundo, um dos filhos de Billy Graham aprontou várias coisas, e isso vinha à mídia, né? Porque como pode o grande evangelista ter o seu filho perturbado? Mas Billy Graham e a sua esposa fizeram um excelente trabalho depois e trouxeram a sua família, né? A gente tem que ter essa sabedoria, tá bom? Então, os critérios bíblicos são aqueles que a gente já sabe. Os pastores não são donos da igreja, eles pastoreiam o rebanho do Senhor durante aquele período, tem traços de caráter, um padrão de vida piedosa, são um exemplo no que fazem. Ora, meus irmãos, para eu finalizar, se para sermos diáconos precisamos ser cheios do Espírito Santo, dar um bom testemunho e sermos sábios, o pastor ele precisa disso e muito mais. Amém? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, aqui o nosso irmão Gruden, ele também vai nos ensinar sobre essas questões. Como se faz as escolhas dos oficiais? Como que devemos fazer as escolhas, né? Então, vamos agora aprender um pouco aqui com eles, né? Como que se faz essas escolhas, meus irmãos? O que vocês acham? Como que se faz as escolhas dos oficiais? O que vocês... Bom, Eu acho que tem que orar, né? Tem que dar um testemunho, essas coisas assim. E tem que ter a necessidade na igreja. E tem que ter o quê? Necessidade na igreja. Exatamente, mas a gente ora, a gente jejua e a necessidade da igreja. Mas e quem é que dá o dom por excelência? É Deus. Então, percebam, mesmo que a igreja se prepare, mesmo que a igreja faça tudo, os dons sempre serão do Espírito Santo. Então, leia para nós, Tomé, aqui, como que se faz a escolha dos oficiais? Nesse slide, por favor. A escolha é feita por uma autoridade superior. Catolicismo romano, alguns ramos do protestantismo. Ou seja, aqui ele está falando como que acontece, né, em alguns grupos. Um líder separa, Beatriz, você vai ser, né, no caso do catolicismo, a freira em tal lugar, porque você veio fazer o seminário. O Júnior, você vai ser, né, o fulano de tal em tal lugar. O líder do catolicismo separa aqueles oficiais, ou em alguns ramos do protestantismo é assim. Mas agora aqui, olha só, esse outro lado, leia para nós, Tomé. Escolha pela igreja local ou por algum grupo dentro da igreja local. Maioria das igrejas evangélicas. Ou seja, aqui, dando aquela ideia de que os dons vão aflorando e a igreja local vai afirmando aquilo. Ora, o ministro se dispõe, ora ele é jogado na fogueira. Não é assim? Pregou a primeira vez, pregou a segunda, pregou a terceira, né, Tomé? Tomé nunca queria pregar. Conta aí para eles, Tomé. Não vou pregar, não vou pregar. Pregou já algumas vezes. Aí o que a gente vai vendo?
é uma coisa da pessoa, é uma coisa da orientação do líder. Deus vai sinalizando, Deus vai conduzindo. Ora, a pessoa começa a ter experiências naquela área, então ele está muitas vezes num culto familiar, ele compartilha um texto, ou seja, a igreja ela não nasce nas casas, nos oikos, grego, né? Casas. A casa, ela acaba sendo esse embrião da igreja. Aí o irmão dá uma palavra, aí ele fala, os irmãos gostam, na próxima reunião, irmão, o que você entendeu disso? Irmão, me tira aquela dúvida. Quando você vai ver, a pessoa já está ensinando, já virou um professor. E aí ele vai sentindo o Espírito Santo dele conduzindo. No primeiro momento, ele nem sabe que ele vai ser um professor, ou um pastor, ou um missionário. Ele está servindo. Entenderam? Então, assim, nas igrejas evangélicas, a escolha é feita pela igreja local. Agora, presta bastante atenção, irmãos. Igrejas locais que são muito fracas na espiritualidade vão escolher de tudo, tá? Se entrar lá um advogado que fala bem, já virou pastor. Porque não, ele fala bem, ele é pastor. Olha, peraí, percebam, cuidado com essa questão da igreja local, tá? Porque se é uma igreja local de pessoas, literalmente, que não conhecem Bíblia, qualquer um que pregou o bem virou profeta, virou pastor. E isso não deve ser assim. Então, o critério da igreja local, leia-se igrejas locais maduras, bereanas, igrejas locais de crentes. Sejamos honestos, irmão. Vamos lá, vamos fazer aqui um pente fino rápido. Que nível a igreja brasileira, protestante, aqui me refiro, vai? Falando das nossas, tá? Das nossas, históricas, avivadas, pentecostais, tradicionais, né, reformadas. Qual é o nível de maturidade que a gente daria ao povo da igreja protestante do Brasil? De 1 a 10, vai, seja honesto. Estou falando das nossas, estou falando neopentecostal, não. Estou falando, esquece neopentecostal, lembre, já é seita, tá? Esquece, isso daí não está nem dentro do critério. Que nota a gente dá? Para a igreja, não estou falando para os pastores, é para a igreja. Os crentes hoje são crentes bereanos, que vão na Bíblia, que são de oração, ou são crentes domingueiros, religiosos? Que nota que tá? Vai lá, pode falar, Beatriz. De 0 a 10. 5 ou 6. Beatriz é boazinha, né? Da equipe da Miriam, né? É boazinha demais, essas meninas. Vamos lá, vamos ver para o Júnior. O Júnior já é mais racional, vamos ver se o Júnior é mais do time do pastor. Que nota, Júnior? Seja honesto. 3. 3, aí já está mais no time pastoral. Tomé, você que tem uma boa experiência também. Vou ficar entre os dois, eu vou dar um 4, vai. Ai. Se incluir o neopentecostal, vai se aproximar ali do Dimas. Ah, não entendi. Se colocar os neopentecostais, se aproxima do Dimas. Dimas o quê? Mágico lá. Que... Ah, tá, isso aí não. Mas ali é menos, né? Já vai indo para as... Neopentecostal está dentro das igrejas verdadeiras e das não verdadeiras, lembra? Está dentro das não verdadeiras, né? Então é isso aí. Irmã Elisângela, que nota você dá? Eu também daria um 4. Diego, que nota, fiote? Vou seguir os irmãos, 4. Não. Percebam, irmãos, assim, com toda a honestidade, tá? Falando aqui como um pastor que sempre fui igrejeiro, sempre fui alguém muito ativo na igreja, entre as igrejas, seminário. Olha, irmãos, por teoria, eu dou uns 5. Por teoria, tá? Na prática, eu dou uns 2, 3. É muito difícil. A gente sacode. Quando você vai ver o irmão na prova, ele deixa de ser crente, ele acende umas velhinhas, ele chuta o pau da barraca, ele roda a baiana. Assim, na prática é uns 2. Na teoria, uns 5, porque 6. Porque assim, conhece Bíblia, sabe o que é certo e errado, mas na hora de fazer o que é certo, faz o errado. E fica tranquilo. E vai dormir sem estar com peso na consciência. Entendeu? Isso é terrível para mim. Isso é terrível. Então, assim, na minha opinião, assim, a média de uns 3. Entendeu? Então, assim, deixar a critério de uma igreja tão fraca, tão rasa, de um Jesus fofinho, de um ministério só para escolher tudo, só vai sair
Por isso que tem sido ordenado tantas pessoas a qualquer coisa, a qualquer critério. Se entra uma pessoa que fez parte da política, da música, e entra dentro da igreja, ele já vira um líder. Está errado, meus irmãos, as coisas não são assim. Primeiro lugar, não é a igreja que decide. Primeiro lugar, o Espírito Santo, que ele é o dono da igreja. Segundo lugar, a pessoa ela vai ter clareza. Terceiro lugar, a igreja vai confirmar. A igreja confirma. E tem hora que a igreja não tem o apreço. Vejamos Paulo, por exemplo, quando ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão domiciliar, ninguém foi visitá-lo. Ou seja, tem hora que a pessoa ela é estimada, mas ela é meio tóxica, viu? Não pense vocês que Paulo era meio tóxico, não, viu? Paulo era muito amado por crente de verdade, mas muita gente não gostava muito de Paulo, porque Paulo incomodava muita gente, tá bom? Então, estou fazendo esse comentário aqui, né? Porque, assim, irmãos, por isso que a igreja local decidir é um perigo. Grupos dentro da igreja local, eu diria que é um pouco mais saudável, mas pode ser também perigoso. Mas eu diria que os irmãos de uma igreja saudável, eles vão fazer apontamentos, eu diria, um pouco melhores, se for uma igreja piedosa, tá bom? Porque se também é uma igreja muito carnal, esse grupo aqui só vai trazer para dentro dessas escolhas quem é do time, né? Empresário, né? O empresário vira diácono, porque é empresário. O empresário vira presbítero, porque é empresário. Não tem critério nenhum. É porque o camarada ele vai contribuir com grandes quantidades. Perceba, tá bom, mas eu estou fazendo críticas aqui, a gente está entrando já em práticas da teologia pastoral, mas isso serve um pouco como um critério. Fala, Júnior. Não, é que, assim, eu acompanho algumas situações, algumas dinâmicas na igreja, por exemplo, a igreja presbiteriana, quando escolhe lá o diácono, eu não sei qual é o critério mesmo, tem, por exemplo, 7, 5 irmãos, 6 lá, eu não sei se eles avaliam lá a questão do serviço, a idoneidade, enfim, não sei, deve observar esses critérios. Mas lá é o seguinte, lá é assim, é eleito pela igreja, os nomes são colocados lá. E aí as pessoas vão escolher, né? Vão escolher aqueles candidatos. Só que lá é para um período, como uma eleição, vai ficar 2 anos. Uma gestão, né? É gestão, e depois torna a ser eleito outro. Já na Igreja Batista, Assembleia, pelo que eu vejo, e algumas outras, é uma questão do vitalício. É o que está lá na Bíblia. Você é diácono sempre. Não vai ser por uma gestão. Você entendeu? Sim, sim. Esse diferencial aí. Sim, aí tem aquela questão, né? Tem vantagens e desvantagens. Se sim, for sim. um diácono, você tira ele depois. Ele vai ter pouco, é igual um político, curto prazo. Então, e tem uma linha bem coerente, Júnior, que seria uma linha, eu diria, de sucessões, é assim. Por isso que eu acho que tudo isso deve ser feito na igreja local com bastante critério e com bastante harmonia. Por exemplo, Júnior, se a experiência da sua igreja local teve experiência de colocar alguém vitalício e a pessoa só deu trabalho depois, né? Porque tem isso. Então, a igreja local ela deve se reunir ali com seus líderes e procurar ver meios que sejam mais harmoniosos, né? Por exemplo, por isso que separar não é algo que é brincadeira. Separar e impor as mãos sobre um pastor, um missionário, ou mesmo um diácono, é algo muito sério, porque é a validação de um colegiado, e nós não chamamos na Igreja Batista de unção pastoral, nós chamamos de ordenação. No Velho Testamento era unção, no Novo Testamento é imposição de mãos, nós ordenamos, ou seja, aquele colegiado de pastores colocam as mãos validando que o fulano de tal está hábil para poder conduzir o ministério pastoral. Isso vale para o diaconato. Então, o que eu sugiro, né, Júnior? Que, no caso, né, você delega os dons, afirma os dons, mas não necessariamente, quando você faz as eleições das novas diretorias, você precisa, vamos supor assim, vamos pegar um exemplo, você separa o diácono
né? Mas depois você elege ele para o serviço. E a cada período tem eleições de eleições. Por exemplo, uma igreja cresceu muito, tem muito diácono, não precisa tudo aquilo de diácono. Separa uma quantidade para aqueles diáconos estarem em serviço. Ou seja, você deixa eles em exercício. E os outros, mais anciãos, já podem estar servindo em outras áreas. E aqueles que são problemáticos, você sinaliza, ó, irmão, nós preferimos não colocar o irmão, porque o irmão desarmonizou aqui. O irmão é um diácono, mas não está mais em serviço no ministério. Ou seja, você não desqualifica aquilo que o colegiado pastoral fez, mas, ao mesmo tempo, você cria um critério de prudência. Sim. Porque muitas vezes, vamos lá, Júnior, você separou lá na igreja local, foi separado 10 pastores. Dos 10, 5 estão dando muito problema. É só você não dar ministério para eles e deixar muito claro para eles, olha, irmãos, eu acho que não estamos mais em harmonia. Entendi. Entendeu? São caminhos. Mas isso tudo a gente vai ver em gestão eclesiástica e em teologia pastoral com mais detalhes, tá bom? Então, vamos lá aqui ler agora os motivos. Meus irmãos, eu não mencionei, mas a separação do diácono também é a mesma coisa, tá? A separação do diácono também é algo muito sério que deve ser zelado. As coisas não são brincadeiras, porque esses cargos da igreja no Novo Testamento são os cargos que lideram e servem a igreja. Pastor, mas e os outros ministérios? E aqueles que são ministros de música? E aquela irmã que, por exemplo, ela tem proeminência entre as irmãs e ela é separada para ser a líder da união feminina? Nenhum problema, meus irmãos. Ela não necessariamente precisa ser diaconisa ou missionária. Basta você delegar a ela a liderança, a igreja local. E você deixa ela trabalhar. E no trabalho dela, ela vai sendo validada e, naturalmente, os dons vão aflorando. Ou seja, a gente não impede com que a pessoa exerça o ministério. Por isso que eu gosto, né, de separar ministérios. Na nossa igreja local, por exemplo, nós fazemos eleições a cada 2 anos. E, geralmente, os líderes são reeleitos durante mais 2 ou 3 gestões, que eu acho que 2 anos é muito pouco, viu, irmãos? Né? Mas, como está no nosso estatuto, nós seguimos isso. E já vamos reelegendo em 2 ou 3 gestões. Aí, depois disso, a gente vai tentando remanejar. Então, não necessariamente será o líder do louvor um diácono ou um pastor, mas será aquele músico mais consagrado que tem habilidades de conduzir o ministério. E aí eles conduzem. Precisa ser um maestro? Não, não precisa. Precisa ser ali uma pessoa que fez faculdade de música? Seria bom, mas não há necessidade. Então, isso vale para todos os ministérios, no caso da nossa igreja local. Mas aqui, como nós estamos falando dos oficiais no Novo Testamento, que são pastores, presbíteros e bispos e diáconos, esses eram os termos usados no Novo Testamento. E o diácono é o servo. Hoje, nós usamos um termo na igreja contemporânea, que é o obreiro. Paulo vai falar que ele também era um obreiro. Ou seja, todos aqueles que trabalham fazem uma obra, logo são obreiros. O pastor é um obreiro, o líder é um obreiro, o diácono é um obreiro, mas o trabalho diaconal também, na Bíblia, ele está ligado, geralmente, a qual? Aquela função que auxilia o pastor nas demandas mais práticas. Enquanto o pastor e o ofício pastoral é aquele que cuida da palavra, do ensino e das orações, e automaticamente de um aconselhamento, o diácono é aquele que serve às mesas, no sentido do quê? Que trabalha da ação social da igreja, que faz mais visitas, que ajuda nas demandas mais práticas da igreja, nas questões mais dinâmicas. Porque, como disse Pedro e os apóstolos, nós nos dedicaremos à oração e à palavra, e os irmãos à atitude mais prática, as questões mais braçais, não que o pastor não possa estar presente, mas vocês sabem da demanda que é a tarefa pastoral para se preparar um sermão, para se preparar um estudo, para administrar a igreja, e o trabalho pastoral deve ser feito apenas por pastores, e o trabalho de diaconato pode ser feito por muitos aqueles que servem.
Um pastor pode fazer o trabalho do diaconato, mas nem todo diácono faz o trabalho pastoral. Poucos diáconos fazem o trabalho pastoral. E no Novo Testamento vocês vão ver que há 2 diáconos que eles eram também profetas, Estevão, e evangelista, Filipe. E Deus os usou grandemente. Ou seja, né, podem ver que não se para ali no dom de diaconato. O dom de diaconato é mais uma característica, assim como no Velho Testamento. Nós tínhamos no Velho Testamento os sacerdotes e os levitas, no Novo Testamento temos o quê? Pastores, presbíteros e bispos e diáconos. Mas percebam que na configuração de todos aqueles que trabalham na igreja, sabendo que a igreja não é apenas aqueles de líderes e os leigos não fazem nada, né? Nós temos, dentro desses dons ministeriais, a gente sabe que nós queremos uma igreja que também trabalhe, uma igreja sacerdotal. Logo, deixamos a igreja trabalhar e aprender nas suas várias divisas, tá bom? Beleza? Para a gente encerrar agora, meus irmãos, vamos ver aqui os motivos práticos da escolha pela igreja local. Motivos práticos na escolha pela igreja local. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Se a congregação seleciona os oficiais da igreja, é isso, né? Se a congregação seleciona os oficiais da igreja, há mais prestação de contas para a congregação. Dá uma pausa aqui. Ou seja, se a congregação é quem seleciona esses oficiais devem também agora prestar conta para a... Opa! Percebam que o caminho democrático ele é mais saudável. Por exemplo, um dia a Igreja Batista me chamou para eu ser o dirigente e depois me chamou para ser o pastor. Logo, eu presto conta à Igreja Batista. Então, por que eu presto conta? Porque foi a igreja que me separou. E então é o meu dever prestar conta a cada um. Estão entendendo? Se eu tivesse sido separado por um líder, eu vou prestar conta ao líder. Percebam, o que cria mais saúde? O que é melhor? Então, leia para nós agora o 2 aqui, Tomé. Historicamente, as falsas doutrinas parecem, com frequência, ser adotadas em primeiro lugar pelos teólogos da igreja, depois pelos pastores e, por fim, pelos leigos, informados que diariamente leem a Bíblia e caminham com o Senhor. Ou seja, olha que interessante essa observação. As heresias geralmente nascem aonde? Nascem por meio dos teólogos, ou seja, dos líderes. Depois, as heresias podem até nascer por meio dos pastores. E raramente vai vir pelos leigos, ou melhor, por fim, pelos leigos. Então, assim, percebam, por isso que a igreja, a linha democrática, e agora voltando àquilo que eu tinha dito no início do primeiro bloco, que, irmãos, indiferente do sistema de governo, indiferente, se esse pastor ele trabalha sempre tendo ali o vínculo dos seus membros, ele vai criar um ambiente mais saudável. Está entendendo? Indiferente do sistema de governo, se esse pastor ele ouve os membros, com certeza ele vai errar menos. Por quê? Porque esses membros que leem a Bíblia e caminham com o Senhor, eles vão sempre apontar aos pastores, eles vão apontar aos teólogos. Porque, irmãos, o que faz um membro ser piedoso? É o temor dele a Deus. Muitas vezes o membro ele não tem aquela vaidade de ter projeção. Entendeu? Então, a última frase, leia para nós, Tomé, por gentileza. O governo funciona melhor quando tem a aprovação dos governados. E aqui vale para qualquer sistema de governo. Quando há aprovação... Vamos lá, numa monarquia, meus irmãos. Numa monarquia, quando há aprovação dos governados, aquela monarquia é boa. Não foi assim nos dias de Davi? Porque numa autocracia a gente fica com receio? Porque a gente não vê essa aprovação dos governados numa autocracia. A gente vê o povo lá da Coreia do Norte aprovando o presidente da Coreia do Norte?
Não vê. A gente vê uma cúpula ali que serve ele. E é o povo. Entenderam? Percebam? Por isso que a gente questiona as autocracias. Estão entendendo, meus irmãos? E a mesma coisa acontece dentro de uma igreja, tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, vamos fechar para a gente ir para o último bloco, meus irmãos, porque esse daqui ficou bem longo, a gente vai para o último bloco curtinho, tá bom? E a gente vai fechar aqui, vai para o último bloco e encerramos a aula de hoje, tá joia? Podemos fechar? Eu vou fechar aqui.